Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Hebreus e estamos no estudo de número 9, que são 13. Para você que nos acompanha, já sabe que fazemos do estudo, acompanhamos o estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e são lições trimestrais. E então estamos na lição de número 9, chamado com o título Jesus, o Sacrifício Perfeito. E o livro de Hebreus, como você já sabe, é um livro que está sendo fantástico. Não sei se vocês estão também tendo certa dificuldade como nós, ou se até mesmo ouvindo que a nossa interpretação, a nossa explicação tem ajudado vocês a entender um pouco mais o livro de Hebreus. Espero que sim, porque entre eu e o João é interessante porque a gente sempre debate antes de fazer a gravação. E às vezes a gente, João, não entendi nada esse dia aqui, não entendi nada dessa parte aqui, como é que vai ser? Faz sentido para você? E a gente debatendo, às vezes ajuda, às vezes, confessando, não ajuda, a gente continua não entendendo. E é por isso que a gente gosta de a gente conversar aqui e expressar isso para vocês, porque acredito que muitos, como nós, também têm essa mesma dificuldade de entender a Bíblia. Não é um livro fácil. E é por isso que o estudo diário, o estudo semanal, o estudo seguindo uma lição como essa é importante para a gente poder continuar sempre buscando mais. E se a gente está com dedicação, buscando e estudando, mesmo que entenda só um pouquinho, na próxima vez vai aumentar. Porque nós estamos fazendo o pessoal botar os comentários embaixo, se tiverem dúvidas, bota aí, a gente... Isso. Deixa comentário, compartilhe isso com seus amigos, curta os vídeos para que outras pessoas possam também achar, ou se você quiser seguir esse canal, vai lá, subscreva ao canal para você receber a notificação quando a gente coloca toda semana um novo vídeo. Então, essa semana aqui, Jesus, o sacrifício perfeito. Então, a gente já vem estudando em Hebreus sobre Jesus, não na sua vida pessoal sobre os milagres, mas as características de Jesus. E uma característica de Jesus, como já sabemos, ele morreu na cruz. Então, e por que ele foi um sacrifício perfeito, né? E uma coisa que estudando essa lição aqui, eu não tinha reparado, é que a gente já sabia que quando uma pessoa morria na cruz, era das piores mortes, aquela morte que era a mais humilhante possível. Mas uma coisa que o pessoal não gostava é que se uma pessoa que morresse na cruz, de repente fosse adorado como um Deus, era uma ofensa a essas pessoas daquela época. Então eles não aceitavam isso, né? E, além do mais, a lei dos judeus, que está em Deuteronômio 21, 23, diz que se um homem que fosse pendurado no madeiro ou na cruz, era amaldiçoado por Deus. Ou seja, era o pior dos piores, né? A ralé da ralé. Mas olha só, dentro daquela época, as pessoas, quando morriam nos seus túmulos, às vezes eles colocavam certos temas. E nunca era um tema da cruz, sempre era um tema, de repente, de um animal, de uma palma, de um pombo e até de Lázaro. Só que, com o passar dos anos, a cruz acabou virando o símbolo do cristianismo. Tanto que Paulo até chamou o evangelho de palavra da cruz. Então, essa semana aqui, um dos nossos objetivos é tentar entender e analisar a cruz no livro de Hebreus. Então, Pitu, uma coisa que é importante a gente lembrar é que não podemos esquecer que a cruz ela aconteceu num contexto de aliança, né? A cruz foi Deus cumprindo o que ele prometeu em todas as alianças, né? Então, quando Israel quebrou a aliança, Deus enfrentou um dilema doloroso. A aliança ela exigia a morte dos seus transgressores que quebraram os mandamentos. Mas o Senhor amava o seu povo. Se ele simplesmente desviasse o olhar ou se recusasse de puni-los, os seus mandamentos seriam invalidados e esse mundo mergulharia num caos. Então, Deus tinha uma escolha a fazer. Ele puniria o seu povo e seu povo morreria, ou ele não puniria e passaria por mentiroso. A questão é mais profunda, Pitu, porque isso não começou com Moisés nos 10 mandamentos. Isso começou lá atrás, antes de Abraão, antes de Noé, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, no mundo perfeito, e ele disse para eles assim, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do bem e do mal, porque se comerem daquela, certamente morrerão. Eles comeram.
Então Deus tinha um dilema. Alguém tinha que morrer. Adão e Eva tinham que morrer, porque eles pecaram. E Deus, na sua bondade, falou, olha, eu virei e eu vou morrer numa cruz, como Jesus, mais para frente. E como que ele ensinou isso a Adão? Ele ensinou isso a Adão fazendo o quê? Fazendo Adão sacrificar uma ovelhinha, um animal. Adão, que não conhecia, nunca tinha vivenciado a morte. Adão teve que matar uma ovelhinha e Deus usou a pele do animal de vestimento para Adão e Eva. Né? Então, alguém tinha que morrer. Então, todos esses sacrifícios, eles apontavam para o momento da cruz. Então, esse momento da cruz é o momento onde Deus finalmente cumpre a sua palavra de uma maneira inacreditável, como você diz, de uma maneira vergonhosa e surpreendente. Né? Right. Então, mas por que esses sacrifícios eram necessários, né, João? Então você falou lá, Adão e Eva pecaram e a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Só que, né, em Hebreus explica que a morte de Jesus como sacrifício teve o propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas pela primeira aliança. Então a gente estudamos, né, no livro de Deuteronômio as alianças, e a gente sabe que teve várias alianças. E olha só que interessante, naquela época uma aliança era uma coisa muito séria, era um acordo, quase um juramento entre duas pessoas, eram promessas, e tinham certas alianças ou esses acordos tão sérios que eles repartiam um animal no meio, eles faziam sacrifício para confirmar essa aliança. E se uma pessoa não seguisse, de repente era visto tão mal, né? Ele era amaldiçoado, e eles acreditavam que os deuses também, né, das crenças daqueles povos, iriam amaldiçoar. Então eles não queriam quebrar nenhum tipo dessa aliança. E explica também aqui em Gênesis 15 que Deus fez uma aliança com Abraão, onde eles também cortaram animais ao meio. Então, para a gente entender aqui, né? E essa parte do porquê dos sacrifícios era porque o povo de Israel quebrou a aliança. Ele quebrou a aliança com Deus, então Deus estava agora num dilema muito sério, né? Porque exigia a morte dos transgressores. Igual Adão e Eva, né? Só que ele não matou Adão e Eva. Alguém tinha que morrer no seu lugar. E a parte aqui do sacrifício, a única pessoa, o único ser que poderia, né, restituir a humanidade era o próprio Filho de Deus, porque ele se ofereceu como substituto. Quando os levitas levavam os animais, né, o povo de Israel levava os animais para os sacerdotes, que eram os levitas, o animal tinha um símbolo, ele era um substituto, mas era um substituto temporário. Aqui Jesus veio e se ofereceu como substituto, e ele defenderia a santidade da lei e ao mesmo tempo salvaria aqueles que violassem. Essa substituição que você disse, Pitu, ela é fundamental, porque alguém haveria de morrer, e era o pecador que haveria de morrer, mas o animal estava morrendo em seu lugar. Agora, o animal não poderia salvar o pecador. Sangue de animais, sangue de boi, sangue de cordeiro não pode salvar, é só um símbolo. Mas que no decorrer dos séculos, do milênio, passou o milênio, eles fizeram tanto isso que eles caíram num cerimonialismo tão grande, certo? Que eles achavam que estavam fazendo aquilo ali e Deus estava de boa, mas eles esqueceram do que foi acontecido desde Adão, que foi passado para Noé, para Abraão, que o quê? Que esse sangue ele servia para quê? Para mostrar a vinda de um Messias. E esse Messias ele ia morrer pelo seu povo. O povo da época de Jesus, eles estavam esperando o Messias, só que eles não liam todos os textos do Messias. Eles liam os textos que diziam que o Messias ia ser um rei conquistador, mas eles não liam, por exemplo, Isaías 53, como estudamos alguns trimestres atrás, que o Messias ia ser o quê? Um servo sofredor, que ia ser amaldiçoado e rejeitado. Então, a dificuldade daquela época é a mesma nossa hoje. Nós queremos um Jesus popular, vencedor, um Jesus, entendeu? E não, Jesus foi aquele da cruz, né? E traz a pergunta também, né? Se naquela época o povo tinha que fazer sacrifício diário praticamente, né? E a gente sabe, né? Tinha os sacrifícios diários e depois onde o sacerdote pegava o sangue, aspergia, tá certa a palavra, né? Aspergia aspergia na cortina, e uma vez por ano o sacerdote passava do santo para o santíssimo e tinha o bode expiatório que representava Satanás, aonde daí todos os pecados iam para esse bode e eles soltavam no deserto. Então,
por que agora, se Jesus é o substituto, por que então o sacrifício de Jesus era perfeito? Né? O que levou a ser ele, não precisamos mais ter sacrifício e antes precisava, né? Porque olha só, Jesus, ele se ofereceu a si e olha o que diz em Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Isso que é interessante, né? Então fala, foi uma vez por todas, o que quer dizer? Então, não precisa mais, né? O sacrifício é superior ao dos animais, não só porque ele é, né, o Filho de Deus, mas ele se ofereceu e uma vez por todas, então tudo isso agora, né, não tem mais. E aí, fala, João. Um detalhe aqui, uma coisa que é bom ressaltar é que hoje em dia nós não sacrificamos animais, mas nós como cristãos temos rituais que nos lembram do sacrifício, como por exemplo a Santa Ceia e o lava-pés. Rituais importantíssimos, mas eles apontam para algo que já aconteceu, não que vai acontecer, né? Agora, nós, como adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado e nós estudamos a Bíblia, nós proclamamos o Evangelho porque nós esperamos um evento que irá acontecer no futuro, que é a volta de Jesus. Isso, né? E para encerrar aqui meu raciocínio, por ser perfeito, é que Jesus não apenas nos purifica do pecado, mas provê santificação, né? Ao afastar o pecado de nós. Então, o sacrifício de Jesus também alimenta a nossa vida espiritual. Oferece um exemplo que precisamos seguir. E no livro de Hebreus nos convida a fixar os olhos em Jesus, especialmente nos eventos da cruz, e a seguir a sua liderança. Porque o que Jesus fez não tem igual, né? E é por isso que ele é esse sacrifício perfeito. Uma vez por todas, ele eliminou tudo isso e nos redimiu. É uma inspiração para nós, o amor de Cristo nos constrange, como diz Paulo, né? É algo tão poderoso, é uma imagem, é um exemplo do caráter de Deus que não muda, né? Deus não mente, Deus ele é sempre o mesmo. E eu acho que para a gente encerrar, Pedro, seria interessante a gente ler Romanos 12, de 1-3, que fala sobre o nosso papel, como que a gente vai responder à cruz, porque imagine, se a cruz foi esse evento poderosíssimo naquela época, hoje, o que a gente tem que responder? E olha o que diz aqui em Romanos 12, de 1-3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, Jesus foi o sacrifício, mas Paulo usa essa palavra agora para inverter a coisa, para que a gente tem que ser o sacrifício. Não que a gente tenha que morrer numa cruz, mas a gente tem que carregar a nossa cruz, né? Não que a gente tenha que sair matando animais, mas agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair amando nossos inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, fazendo bem a todos, né? Então olha o que diz aqui para finalizar. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entende o que a cruz é, você recebe a unção do Espírito Santo, não tem como você ser mais o mesmo. Não tem como você ficar com essa mente do mundo, essa mente de competição, essa mente de querer mais dinheiro, de querer ser mais bonito, mais forte. Todos nós temos isso. Não vamos ser hipócritas. A gente luta com essas coisas. Mas a cruz está lá todo dia. Se você abrir a Bíblia, está lá como um lembrete do que Deus fez e do que Ele quer que eu e você façamos. Que a gente carregue a nossa cruz. Que a gente seja o quê? Representantes, discípulos desse Senhor, desse Criador que não mediu esforços, né? Ele morreu na cruz enquanto éramos pecadores, né? Então é esse que fica o chamado. E para mim, esse é o ponto fundamental desse trimestre agora, né? Ele prometeu por milênios tudo que ele ia fazer, ele fez na cruz, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter coragem de seguir esse Deus, carregar nossa cruz e preparar nosso caráter, né? Para recebê-lo quando ele voltar para nos buscar, né? Vamos. Amém, João. Vamos orar? Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo. Muito obrigado por nos ajudar a entender o teu sacrifício perfeito. Muito obrigado por podermos estudar e podermos compartilhar com os nossos amigos aqui neste canal. Esteja com cada um durante essa semana, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.